E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Fluminense e Corinthians, o jogo mais feio da rodada. Sim, a rodada nem acabou, mas eu já tô dizendo que é o mais feio. Foi mais feio do que bater em mãe. Foi mais feio do que você bêbado, 3 horas da manhã, batendo na porta da tua ex pedindo pra voltar. Que jogo terrível. Se você não assistiu, parabéns, você não desperdiçou o seu sábado com um jogo que, cara, tinha tudo pra ser 0-0, dada a ineficiência de ambas as equipes. Mas o Corinthians conseguiu um gol ali no meio do segundo tempo e garantiu a vitória. Eu sou a Clay, jornalista em informação, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário também e vamos falar da partida. Só que antes de falar dessa partida, que não tem nem tanto o que falar sobre ela, porque ela foi muito ruim, a gente tem que falar do contexto, do pré-jogo, porque ele interfere diretamente na qualidade da partida de ontem. Os dois times jogaram Copa do Brasil no meio da semana, o Corinthians se classificou diante do Atlético Paranaense, o Fluminense passou pelo Bahia, ambos estão na semifinal da competição. Então, por conta disso, como ambos os times jogaram na quarta-feira, tiveram aí poucos dias de recuperação para a partida de ontem. Jogaram na quarta, a partida de ontem foi num sábado, então nós tivemos quinta e sexta, basicamente, para que os times pudessem se recuperar e jogar essa partida pelo Brasileirão. Por conta disso, os dois times foram mistos. Tá? O Corinthians, principalmente do meio para frente, foi misto, muito por conta da partida do meio da semana, mas também pelas lesões. Né? O Memphis se lesionou, está lesionado. O Garro foi cortado no aquecimento porque sentiu. E o Yuri Alberto volta de lesão, então ele começou no banco. Então, só o ataque do Corinthians já começou de cara com esses três desfalques. E o Fluminense também praticamente inteiro reserva. Então, tudo isso já dá o panorama do jogo. É um jogo de Brasileirão, importante para as duas equipes. Era mais importante, na minha opinião, para o Corinthians, porque caso ele perdesse e os outros times da parte de baixo ganhassem, o Corinthians diminuiria bastante a sua distância ali para o Z4. Então, era um jogo importante, porque ambas as equipes estão ali no meio de tabela, mais importante para o Corinthians, mas eles foram com times reservas, com times bastante modificados, e isso deu o tom da partida, né? Por isso que a partida foi de sangrar os olhos, foi uma partida, assim, terrível do ponto de vista de qualidade. O Corinthians se defendeu muito bem, a maior parte do jogo, sofreu muito pouco com os ataques do Fluminense, inclusive nos primeiros 5, 10 minutos do primeiro tempo, o Corinthians foi quem tinha a posse de bola e quem ameaçou abrir o placar. Porém, foi só isso, tá? Se você quer saber, o Corinthians atacou? Atacou. Primeiros 10 minutos tentou fazer alguma coisa. Depois, simplesmente parecia que não existia ataque do lado do Corinthians. E do lado do Fluminense, parece que o time demorou um pouquinho para pegar o tranco, para entender o que o Renato queria deles. O Renato várias vezes esbravejando na beira do gramado. Nós tínhamos um Fluminense, como eu disse, totalmente modificado. Então, até a questão de entrosamento entre os companheiros via-se que estava difícil, né? Estava difícil. E o Fluminense só conseguiu realmente passar do meio do campo com o Fuentes aos 10 minutos do primeiro tempo. Então, os primeiros 10 minutos, o Fluminense jogando em casa, sofreu para passar do meio de campo, diante de um Corinthians praticamente todo modificado também, e que não tinha um poderio ofensivo interessante para fazer alguma coisa. Mesmo assim, o Fluminense teve dificuldade. E aí, o resto da partida, eu posso resumir no seguinte: a gente tinha um Fluminense com muita posse de bola, mas com pouca efetividade. O Fluminense simplesmente não sabia o que fazer com a posse de bola que ele desenvolvia. Estou com os números aqui da partida. Olha só, nós tivemos 61% de posse de bola para o time do Fluminense e apenas 39% para a equipe do Corinthians, dentre esses passes, basicamente todos ali na defesa. Total de finalizações, 16 para o Fluminense e apenas 2 para o Corinthians. Dessas 2, apenas uma no alvo. Então, o Corinthians, que ganhou o jogo, teve 39% de posse de bola, 2 finalizações, apenas uma no alvo e, pasme, 0 chances claras de gol. E mesmo assim, foi o time que conseguiu abrir o placar. Né? Do lado do Fluminense, tivemos 16 finalizações e dessas 16, apenas 2 chances claras. Mas eu confesso que não lembro do Hugo fazendo grandes defesas. Então, realmente, foi um ataque do Fluminense que não assustou. Foi um jogo bem frustrante, acho que para ambas as equipes, mas sai feliz quem sai com os 3 pontos. Então, obviamente, o Corinthians, mesmo não tendo jogado bem, estava jogando fora de casa, veio de um jogo do meio de semana e, mesmo assim, não sofreu diante do Fluminense e conseguiu garantir os 3 pontos. Então, se alguém sai feliz dessa partida, obviamente, esse alguém é o Corinthians. O Fluminense, que saiu de campo sob vaias da sua torcida, com toda razão, porque o time do Fluminense, depois que perde o Arias, perde muito poderio ofensivo, mas ainda assim consegue jogar bem. Né? O time do Fluminense não é um time ruim, principalmente do meio para trás. Tem um time muito bem postado, muito consolidado e com boas peças. O problema do Fluminense está no ataque. Embora o Fluminense consiga ter a posse de bola, ele não consegue converter as chances em gol. O que a gente viu ontem no ataque do Fluminense, por exemplo, no segundo tempo, foi o Soteldo, de 1,60 m, e a única jogada que o Soteldo sabe fazer é ou cortar para dentro, ou para a linha de fundo, e cruzar na área. E geralmente é um cruzamento que 99% das vezes o defensor tira. Não é nenhum cruzamento que leva perigo ao gol adversário. Então, assim, esse é o tipo do ataque do Fluminense, esse é o nível dos jogadores do ataque do Fluminense. Mas também a gente não pode pegar muito pesado, porque, como eu disse, o Fluminense ontem jogou com reservas. Porém, já fica aí um alerta de que banco não existe.
né? Então, o Corinthians até que lançou ali alguns meninos da base, o Guinegão jogou, o Vitinho jogou muito mal, o Vitinho não conseguiu fazer a função de ligar o meio-campo e o ataque, inclusive foi sacado no intervalo da partida. Já do lado do Fluminense, como eu falei, o ataque não conseguiu render praticamente nada. O Cano até que tenta participar do jogo, mas ele sozinho não faz verão. E isso porque dizem que o Cano nem tá na melhor das fases, né? Então ainda tem esse ponto a se considerar. Então são duas equipes que precisam prestar atenção, porque não dá para contar muito com um banco de reservas. E são duas equipes que hoje estão no meio da tabela do Brasileirão. E que, sinceramente, se continuarem jogando um futebol similar ao de ontem, não vão passar dali. Não são equipes que ameaçam brigar por G4, por G6, ou quem sabe até por uma Sul-Americana. Vai, acho que uma Sula pega sim, uma Sulazinha dá para pegar. Agora, pensar no topo da tabela, muito difícil com esse futebol, porque a gente está falando de times no topo da tabela, como Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, o próprio Mirassol, que tem dado um trabalho danado para qualquer time do Campeonato Brasileiro, o Mirassol que só perdeu 3 vezes. A gente tem o próprio Bahia, que caiu na Copa do Brasil por incapacidade de ser corajoso, por covardia, é verdade, mas que no Brasileirão tem ido muito bem. Então, a gente tem o Botafogo também, então acho que eu já citei uns 5, 6 times que estão muito na frente desses dois times quando o assunto é Campeonato Brasileiro. Então é importante que Fluminense e Corinthians não esqueçam do Brasileirão. Agora que a Copa do Brasil ficou lá para o meio de dezembro, é importante que eles voltem a sua atenção para o Campeonato Brasileiro e performem melhor nas partidas, porque realmente o desempenho tem sido muito abaixo do esperado, porque são equipes relevantes para o futebol brasileiro e que poderiam estar jogando muito mais do que estão no momento. E assim, de uma forma geral, basicamente isso. Jogo ruim, se você não desperdiçou o seu sábado à noite com esse jogo, parabéns para você, né? Errada fui eu que fiquei assistindo até 11 horas da noite assistindo essa partida, mas é isso. Vitória do Corinthians, mais 3 pontos, né? Com essa vitória, o Corinthians ultrapassa o Fluminense na tabela, está em 9º lugar, 10º lugar está o Fluminense, e se nada mudar, né? Se as outras equipes que ainda vão jogar hoje não ultrapassá-los, ficará basicamente assim, meiuca de tabela, bem colocação de time que não faz nenhuma temporada brilhante, mas que também não é tão ruim a ponto de cair. Fluminense volta a campo pela Copa Sul-Americana, o Fluminense ainda tem esse mata-mata para disputar, e o Corinthians realmente está aí pensando na próxima partida de Brasileirão. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe no comentário o que você achou dessa partida, o que você acha do desempenho de ambas as equipes, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!